O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar, e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos, e escolheu 12 entre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e ser curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, também que nos acompanham pelas redes sociais, a leitura da carta aos Efésios, ela é a resposta àquela fala de Jesus, que destruirei o templo e em 3 dias o reconstruirei. Qual o templo que Jesus falava? Seu corpo místico. Nós formamos um templo místico. E aqui São Paulo explica como é que é formado esse templo. Já não sois mais estrangeiros nem migrantes, mas concidadãos dos santos. O batismo nos faz ter cidadania do céu. Você pode até não querer ir, mas você já tem um passaporte com cidadania. Nós nascemos para o céu. Na Igreja Católica, não aceita dupla predestinação. Calvino, no protestantismo, Lutero um pouco, da igreja presbiteriana principalmente, eles acreditam na dupla predestinação. O que é isso? Que tem gente que nasce para ir para o céu e tem gente que nasce para ir para o inferno. Tem lógica? Estou brincando não, tem isso mesmo na igreja. Quem falou fortemente foi Calvino. Por que nasceu essa dupla predestinação? Porque o protestantismo acredita que o pecado original corrompeu a mente humana. E nós não somos capazes de sermos justificados, de nos tornarmos outro Cristo. Que o homem está corrompido, não tem saída, a mente não tem solução. Ora, se a mente não tem solução, quem vai ter que escolher? Não é Deus? Já que nós não podemos nos configurar a Cristo, então Deus tem que escolher. E se vocês quiserem saber a outra consequência disso, é que depois se discutiu, mas será quem que Deus escolhe? E é daí que surge, escolhe os que se dão bem na vida, os que prosperam. Daí que vem a teologia da prosperidade. É uma forma de descobrir quem são as pessoas escolhidas para ir para o céu. Aí é bom demais, hein? Além de eu ser escolhido, eu vou ficar bem na fita, rico, cheio dos... Bem, não é bem assim que funciona, né? Tanta gente aí que está tudo errado, os negócios, não sai da bicicleta, e é uma pessoa santíssima, nunca fez mal a ninguém, só doou a vida. O que explica então? Por que essa pessoa não prospera? Então, essa teoria não dá. A igreja acredita na única predestinação. Todo mundo predestinado ao céu. Mas,
você tem um livre-arbítrio de não querer ir para o céu. E aí você vai para o inferno. Também porque Deus não é mau. O inferno não é porque Deus é mau. É porque Deus leva a sério a sua decisão. Se não existisse inferno, no final da vida, Deus ia falar assim: parabéns, Pablo, você foi um ator bom como padre, mas agora ninguém vai para o inferno, todo mundo vai para o céu mesmo, né? Vocês foram os atores de ministro da Eucaristia, está tudo bem, as irmãs foram atrizes aí de hábito, mas agora foi tudo um papel para o mundo, mas agora todo mundo vai para o céu mesmo. Não, Deus leva a sério o seu não, a um ponto do seu não poder te separar dele para sempre. Sois da família de Deus, também quem é batizado, né? Vós fostes integrados no edifício, olha o templo, que tem como fundamento os apóstolos, os 12 apóstolos, e os profetas, ou os 12 da tribo de Israel, o Antigo e Novo Testamento. E o próprio Jesus Cristo como pedra principal. Quem sustenta todo o edifício é Cristo. As colunas são os apóstolos. E nós somos os tijolinhos aí, nesse templo. É nele que toda construção se ajusta e se eleva. Por isso também que Jesus fala: quem construir sua casa sobre a rocha, ninguém destruirá. Se for sobre a areia, qualquer coisa destrói. E vós também sois integrados nessa construção, para vos tornardes morada de Deus pelo Espírito. Quando somos batizados, recebemos o Espírito Santo na alma. Como é que chama? Inabitação. Inabitação. Vai decorando, sei que são os termos teológicos. É o Espírito Santo que mora na nossa alma, quem é batizado. E depois nós temos no Evangelho a escolha dos 12 apóstolos, porque hoje nós celebramos 2 apóstolos. O que Jesus fez antes de escolher? Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar. E passou a noite toda em oração. A noite toda. Agora eu pergunto: Jesus, sendo Deus, precisava realmente rezar? Ou ele fez só para servir de exemplo, mas nem precisava tanto? O que vocês acham? E o silêncio se faz. Bem, aqui, gente, é outra discussão enorme. Muita gente acha que Jesus não precisava, que ele já é Deus, sabe tudo. Mas na verdade não é bem assim. Filipenses 2 diz assim: ele, que é de condição divina, igual ao Pai, não se apegou a essa condição, mas se esvaziou-se dela. Preste atenção. Jesus existe como Filho de Deus desde sempre. Deus, mesmo nível do Pai. Mas por amor a nós, ele, o Filho, para se doar completamente ao Pai, se esvaziar do poder divino, para se tornar verdadeiramente humano. Não se esvaziou da identidade divina. Existe uma pessoa, é a mesma pessoa divina. Disso não tem como Jesus esvaziar-se. Mas ele se esvaziou do poder divino e entregou ao Pai. Porque se ele não fizesse isso, ele seria um humano mutante, estranho. Até São Tomás de Aquino erra aí. São Tomás de Aquino dizia que ele tinha visão beatífica. Não é o que a igreja pensa hoje, não. Porque a visão beatífica, ele teria que ter uma alma já gloriosa. Não seria um humano de verdade. Quem tem visão beatífica são os santos. Então, hoje a igreja trabalha em Jesus a união hipostática. A natureza divina e humana na mesma substância, no mesmo indivíduo. É por isso que se explica
o momento em que Jesus diz, o Pai é maior do que eu. No final dos tempos, só o Pai sabe. O fim dos tempos, só o Pai sabe. Isso fez algumas heresias acontecerem, como o arianismo, usando esses trechos da Bíblia, dizendo que Jesus mesmo diz que é abaixo do Pai. Então foi criado pelo Pai. O testemunho de Jeová, essa semana eu estava dialogando com um das testemunhas de Jeová lá em casa. E aí, eu falei, mas você não acha que Jesus é Deus, não? Não, ele é assim, foi criado. Aí ele cita esses textos, né? Eu falei, mas o senhor não viu que Jesus se esvaziou de si, do poder? Bem, por isso que a Bíblia deve ser lida toda e avaliado toda a Bíblia. Da mesma forma que Jesus diz que o Pai é maior que eu, que só o Pai sabe, mas não é que só o Pai sabe, ele na condição divina. Naquele momento que ele é ser humano, ele realmente não sabia, porque ele não quis saber, entende? Ou não? Quando a hemorroísta toca ele, e ele diz, quem me tocou, não é teatro. Se ele usasse os poderes divinos, ele sabia tudo, a todo momento. Mas ele quis se esvaziar. Ah, mas por que Jesus lia os pensamentos, os poderes dele? Ora, a natureza divina, o Pai, infundia os dons que ele precisava para a missão, andar sobre as águas. Isso acontece com os santos. Padre Pio também lia os pensamentos, não lia? Só que com os santos, não é pela união hipostática. Com os santos, é pela inabitação do Espírito Santo na alma. Padre Pio, o Espírito Santo infundia nele esse carisma. Você não está arrependido? Sai daqui, né? E tantos outros santos que flutuavam. Só que em Jesus, o Pai infundia a sabedoria, ou os dons, os carismas, pela união hipostática, para a missão. Entenderam isso ou não? O porquê dos poderes de Jesus? Mas ele mesmo se esvaziou do poder para si. Ele não tinha o poder o tempo inteiro. Então, quando ele rezava a noite inteira, é porque ele mostrava que a natureza humana dele, sendo a mais perfeita, precisava sim, que nós nascemos para Deus. Se ele não é pecador, se ele é o ser humano mais perfeito, então aquilo que nós temos que fazer mais, ele faz melhor, que é rezar. O ser humano foi feito primeiro para rezar, primeiro para Deus. Entende isso? Então quando Jesus passava a noite, ele precisava rezar. Porque ele quis isso desde quando ele foi encarnado. Ele se esvaziou completamente. Mas existem passagens que mostram que Jesus é Deus do mesmo jeito do Pai. João 14, 1 a 14. O que Felipe falou assim? Jesus, mostra-nos o Pai. O que ele fala? Felipe, estive convosco o tempo todo e me pedes que mostre o Pai? Quem me vê, vê o Pai. Opa, agora ele está falando da sua identidade. Quando ele fala o Pai é menor, ele está falando como natureza humana, que está aqui nesse mundo abaixo do Pai. Eu obedeço o Pai é maior que eu, humanamente. Mas tem hora que ele fala, eu e o Pai somos um. João 14, mais para frente também, em alguns momentos de João fala, o Pai vos enviará o Espírito. Mas em 14, mais, não sei se é 30, 40, Jesus fala, é importante que eu vá, para que eu possa enviar o Espírito Santo a vós. Eu vou-lo enviarei. Uai, Jesus, em alguns momentos ele fala, o Pai enviará em meu nome o Espírito. Em João 14, ele diz, eu vou-lo enviarei. Então, a autoridade sobre o Espírito de mandar dele, divino, só um ser divino. Então, na Bíblia, você vai ver passagens em que Jesus mostra a sua humanidade,
se faz pequeno, que realmente não sabe tudo ali naquela hora, só o que o pai infunde. E em outros momentos ele mostra a sua identidade. Entenderam isso? Hã? Então por isso que ele realmente precisava. Não era um teatro. Jesus não era um ator. Ele realmente, isso se chama kenosis. Esvaziou-se da condição divina para ser humano de verdade. Tudo bem? E aí ele escolhe os 12 apóstolos. Dentre eles, os de hoje. Tiago, que é irmão deles, na tradição católica, São Simão e São Judas Tadeu são irmãos de Tiago Menor. Tiago Menor é o que ficou vivo. O Tiago Maior foi morto por espada, né? Já no início de Atos dos Apóstolos. Tiago Menor é filho de Maria de Cleofas, que estava ali junto com Maria, e de Alfeu. Lembra? Maria de Cleofas. Tem João e Pedro, são filhos de Zebedeu, primos de Jesus. Então Simão, Judas Tadeu e Tiago também são primos, que na Bíblia chama irmãos. Irmãos por quê? Porque no grego, no hebraico não tem a palavra primos. Eles usam ar é irmão, e eles usam irmãos para todo mundo. No grego tem. A Bíblia, o Evangelho foi escrito em grego, mas os autores quiseram manter a influência semítica, a influência hebraica. Como em hebraico eles falam irmãos, o autor quis colocar irmãos, adelphos, não anepsios, que é primo. Entende, não? Mas você nunca vai ver que Maria, só fala que Jesus foi filho de Maria, mas ninguém é filho de Maria. Na cruz, João fala, João, eis tua mãe, mãe, eis teu filho, mulher, eis teu filho. E João leva para casa. E João é filho de Zebedeu, com Maria Salomé, não de José. Isso já está mais claro. Se Maria tivesse outros filhos, ela não iria para a casa de João. Entende? E conta-se a tradição que os 2 apóstolos morreram juntos na Pérsia. São Judas com uma machadinha lá, e São Simão cerrado, com serrote. Até tem uma imagem dele com serrote. E aí a devoção a São Judas cresceu muito com Santa Brígida, e depois no Brasil também como santo das causas impossíveis. E terminando aqui a escolha dos apóstolos, vieram para ouvir Jesus e ser curados de doenças, e aqueles que estavam atormentados foram curados. A multidão procurava tocar Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Essa força é o mesmo Jesus aqui, viu? Entende? Não sei porque que não dá multidão como naquela época. É o mesmo Jesus que sai a força, e nós podemos comungá-lo. O beato Carlo Acutis dizia: nós somos mais privilegiados que os apóstolos, na época dos apóstolos. Porque na época dos apóstolos, Jesus estava num lugar e não estava no outro. Hoje ele está em todas as igrejas. Sejamos fiéis a Jesus, como os apóstolos foram até dar a vida, guiados por Nossa Senhora. Assim seja.